Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última, e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos, e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Isadora Moura, e o que vou contar aqui não é uma confissão, nem um pedido de desculpas. É só a verdade nua e crua, como um corte profundo na carne que não para de sangrar. Se você está lendo isso, talvez já seja tarde demais para mim, ou talvez ainda dê tempo para você. Eu tinha 24 anos quando assinei o pacto. Estava no fundo do poço, sem um centavo no bolso, com a carreira estagnada e os sonhos apodrecendo devagar. Eu era mais uma entre milhões tentando a sorte no meio artístico, atriz, cantora, modelo, o que pintasse. Passei fome, dormia em sofá de amigo, sorri pra gente que me tratava como lixo. Mas por dentro, eu chorava. Cada não que eu levava parecia cavar minha cova um pouco mais. Foi numa dessas noites vazias que conheci ele. Não sei se era um homem, uma sombra ou algo entre os dois. Ele apareceu no espelho do meu banheiro enquanto eu me encarava, perguntando se ainda valia a pena continuar vivendo. Seus olhos vermelhos cortaram minha alma como navalha. Você quer tudo que o mundo pode oferecer, Isadora? A voz dele era como uma brisa gelada entrando pela nuca. Eu não gritei, não chorei. Só respondi com a boca seca e o coração aos pulos. Sim, fama, dinheiro, poder, eu quero tudo. E você daria sua vida por isso? 10 anos de glória. Depois eu venho buscar o que é meu. 10 anos. Parecia uma eternidade para quem não tinha nem onde cair morta. Assinei com sangue, literalmente. Ele desapareceu como fumaça e eu caí no chão, arfando, sentindo o ar mais pesado que nunca. Achei que fosse loucura, um delírio da fome. Mas não era. 2 dias depois, meu telefone não parava de tocar. Uma gravadora. Um teste para uma série de TV. Uma campanha publicitária. De repente, Isadora Moura virou manchete. Sucesso instantâneo. Minha música estourou nas rádios. A mídia me chamava de fenômeno. Eu estava em todo lugar. Festas exclusivas, convites milionários, fama, fãs enlouquecidos. Tudo o que eu sempre sonhei. E por 10 anos eu aproveitei. Mas hoje, enquanto escrevo isso, faltam 3 meses para o prazo acabar. E eu comecei a ouvir aquela voz de novo. Ele está voltando e talvez eu consiga enganar o diabo. Os primeiros anos foram um delírio. Tudo que eu tocava virava ouro, literalmente. Minhas músicas batiam recordes. Estreei em 2 filmes premiados. Revistas diziam que eu era a nova cara do Brasil. Eu sorria para as câmeras, fingia ser humilde nas entrevistas, mas por dentro eu me sentia invencível. Ninguém sabia como eu tinha subido tão rápido, mas eu sabia, e ele também. Durante muito tempo, o diabo sumiu. Eu quase acreditei que ele tinha me esquecido. Que aquele contrato assinado no espelho, com meu sangue escorrendo da ponta do dedo, tinha sido só uma alucinação desesperada. Que talvez, só talvez, fosse só uma metáfora. Que tudo aquilo fosse só a força da minha vontade, da minha fome de vencer. Mas então começaram os sussurros. No meio da madrugada, quando o silêncio da minha mansão se tornava ensurdecedor, eu ouvia passos atrás da porta.
vozes que murmuravam meu nome no escuro. O cheiro de enxofre aparecia do nada, mesmo quando eu estava sozinha no carro, com as janelas fechadas. Naquela semana, eu fui ao médico, ao padre, ao terreiro. Ninguém conseguia explicar. Os médicos diziam que era estresse. O padre mal conseguiu terminar a oração. A mãe de santo me olhou com os olhos cheios de medo e se recusou a me atender. "Você está marcada", ela sussurrou, "e ninguém mexe com ele." Foi ali que a ficha caiu. O tempo estava acabando. E aquele filho da puta estava vindo cobrar. Mas eu não era mais a mesma garota fraca e desesperada que assinou aquele contrato no banheiro de um kitnet mofado. Eu era Isadora Moura, a mulher mais poderosa do país. Eu tinha dinheiro, influência, conhecimento, advogados. E, acima de tudo, eu tinha recursos. Se eu consegui chegar ao topo, por que não conseguiria escapar do inferno? Foi aí que a ideia surgiu. Louca, perigosa, mas irresistível. Se o diabo me deu tudo isso, talvez com tudo isso eu consiga vencer o diabo. Acordei determinada. Já não tremia de medo quando pensava nele. Agora eu fervia de raiva. O pacto tinha prazo, sim. Mas e se eu burlasse esse prazo? E se eu encontrasse uma brecha? Alguma forma de me libertar? Dinheiro compra tudo. Pelo menos era o que eu acreditava até então. Comecei a pesquisar, primeiro em silêncio. Internet profunda, textos ocultos, fóruns sombrios com nomes em latim que desapareciam logo depois que eu saía da página. Depois fui além. Contratei especialistas, gente que não aparece em listas telefônicas, magos, ocultistas, um exorcista russo que não falava uma palavra em português, mas cobrou $500 mil adiantado para me blindar. Essas pessoas não me trataram como louca. Pelo contrário. Uma delas, Evandro, um homem estranho que parecia ter séculos nos olhos, me disse algo que ficou martelando na minha mente por dias. "Você assinou com sangue, isso cria um vínculo, um elo direto entre sua alma e ele. Mas há formas de enganar." "Como?" "Troque, desvie, substitua." Eu não entendi de cara, mas a resposta viria pouco depois. E seria sombria demais para ser ignorada. Evandro me falou de um antigo ritual, conhecido apenas como a balança de Kalsur, que permitiria transferir a dívida para outro ser humano, outra alma, outra vida. Eu teria que encontrar alguém disposto a receber tudo que o pacto me deu, com a condição de morrer no meu lugar. A proposta era simples, quase elegante, encontrar alguém tão desesperado quanto eu estava há 10 anos. Naquela noite, me olhei no espelho do closet do meu triplex, vestindo um hobby de seda avaliado em mais do que meu primeiro salário inteiro. Toquei a moldura dourada e sussurrei: "Se é assim que vai ser, então que venha o jogo." Pela primeira vez em anos, ele respondeu. Um sorriso. Só isso. Um reflexo no espelho que não era o meu. E eu soube, ali, que ele estava assistindo. Foram dias seguidos vasculhando o passado de outras pessoas. Gente quebrada, faminta, sonhadora. Gente como eu fui um dia, mas agora eu era a dona do jogo e precisava de uma peça para colocar no meu lugar. Evandro me instruiu. Não pode ser qualquer um. Tem que aceitar. Tem que desejar tudo aquilo que você teve e tem que assinar. Eu entendi rápido. Precisava achar alguém disposto a vender a própria alma por fama, poder e dinheiro, como eu fiz. Só que dessa vez, a alma vendida pagaria a minha dívida. Comecei pelo meio que eu conhecia melhor. Os bastidores da fama. Modelos em início de carreira, atrizes desesperadas, cantores em busca de um contrato. Todos brilhavam por fora, mas estavam podres por dentro, consumidos por ambição, inveja, desespero. Foi numa festa em Angra dos Reis, regada a champanhe francês e cocaína, que conheci Camila Varela. 22 anos, linda, um talento bruto e com aquela faísca nos olhos que só quem quer tudo tem. Senti na hora, ela era perfeita. Comecei a me aproximar devagar. Virei mentora, amiga, confidente. Abri portas para ela.
A coloquei numa ponta em uma campanha publicitária e ela brilhou. Depois, a recomendei para um teste numa novela. Ela foi chamada. Em 2 meses, Camila estava se tornando exatamente o que eu precisava, faminta por mais. Em uma noite, levei-a até minha casa, dizendo que queria abrir os caminhos dela de verdade. Preparei o salão com velas, incenso, vinho caro e mentiras ainda mais caras. Camila estava empolgada, crédula, deslumbrada com cada palavra que saía da minha boca. Você está pronta para ter tudo, Camila? Tudo mesmo? Ela riu, achando que era teatro. Assentiu com a cabeça como quem aceita um prêmio. Eu deslizei o contrato para ela, idêntico ao que assinei 10 anos atrás. Até o símbolo vermelho no canto era o mesmo. Ela hesitou por um segundo. Isso aqui é tipo... simbólico, né? Claro, menti. É só uma tradição antiga, um rito de passagem. Ela assinou, com sangue. Por um instante, senti o ar da casa mudar. A temperatura caiu, as velas vacilaram. Um sussurro ecoou ao longe, vindo de lugar nenhum. Uma tentativa corajosa, Isadora. Camila nem ouviu. Estava muito ocupada tirando selfies com a taça de vinho. Mas eu ouvi e entendi. Ele sabia. E o jogo estava só começando. Durante 2 dias, nada aconteceu. Camila continuava vivendo sua escalada meteórica. Foi chamada para um clipe com um artista internacional. Milhões de seguidores começaram a brotar nas redes sociais dela como fungo em parede úmida. A mídia a chamava de a nova promessa da música pop brasileira. Ela estava radiante. E eu me sentia aliviada. Evandro me ligou no 3º dia. A voz dele estava pesada, como se arrastasse correntes invisíveis. Você fez o ritual errado. Como assim errado? Ela assinou. Ela desejou. Era isso, não era? Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Ela não sabia o que estava assinando, Isadora. E o diabo não aceita barganha com inocentes. Meus joelhos cederam. Eu sentei no chão do quarto com o celular escorregando da mão. O mundo girava. A verdade caiu sobre mim como uma marreta. Não basta a ambição. É preciso consciência, consentimento. Camila achava que tinha feito um teatrinho simbólico. Não entendeu o que estava em jogo. E isso invalidava tudo. O contrato, o ritual, a substituição. Minha dívida ainda era minha. No espelho do banheiro, vi novamente aquela silhueta escura, parada atrás de mim, imóvel, sem rosto, apenas presença. Você achou que podia me enganar? A voz dele era calma, quase gentil. Eu criei a mentira, Isadora. Você só vive nela. Não respondi. Não conseguia. Só tremia, suando frio. 9 semanas. Era isso. O tempo que me restava. Ele desapareceu no mesmo instante. E eu fiquei ali, encolhida, sentindo o chão do meu império de luxo se abrir aos poucos como uma cratera. Mas ainda não era o fim. Se uma alma inocente não bastava, então eu teria que encontrar alguém que soubesse exatamente o que estava fazendo. Alguém disposto a morrer por tudo que eu conquistei. E nesse mundo eu sabia, sempre haveria alguém disposto a qualquer coisa. Eu tinha pouco mais de 2 meses, 60 dias, 1.400 horas. Eu comecei a contar cada uma delas como uma detenta, contando os riscos na parede da cela. Se essa história está prendendo a sua atenção, se você sentiu calafrios, curiosidade ou até um pouco de medo, inscreva-se no canal agora. É assim que você me ajuda a continuar trazendo histórias como essa, intensas, sombrias, inesquecíveis. E mais importante, é assim que você garante que não vai perder os próximos capítulos. O pior ainda está por vir. Vamos continuar. Dessa vez, eu sabia o que precisava. Alguém como eu fui antes do pacto, não só faminto por fama, mas ciente do preço. Alguém disposto a vender a alma com os olhos abertos, com vontade. Voltei a procurar, mas agora com outros olhos. Parei de procurar em festas e agências de modelo. Comecei a frequentar lugares mais escuros,
onde a luz da fama ainda não chegava. Bares decadentes, teatros de porão, karaokês em bairros esquecidos, gente quebrada, vendendo a própria arte por uma cerveja quente. E foi assim que conheci Matheus Santana. Cantava com uma voz de fazer a alma doer, sentado em um banco de plástico no subsolo de um bar no Bexiga. A plateia era pequena, 4 bêbados e uma senhora dormindo com a cabeça na mesa. Mas ele cantava como se estivesse no palco do Rock in Rio. Depois do show me aproximei. "Você quer ser famoso?" Ele riu. Um riso amargo, sem dentes. "Quer saber se eu venderia minha alma para sair dessa merda? Vendo até agora. Quer comprar?" Fiquei em silêncio por um instante. Ele me olhou com mais atenção. Acho que por um segundo ele soube que eu não estava brincando. "O que você está oferecendo, afinal?" "Fama, dinheiro, poder, 10 anos de glória." Ele acendeu um cigarro me encarando. O riso desapareceu do rosto dele. "E o que você ganha com isso?" "Eu me livro do inferno." Ele soprou a fumaça devagar. Pensou. Senti que aquele era o momento, a consciência, a escolha. "É sério isso?" "É. E se eu disser sim, você assina com sangue." A pausa foi curta demais, assustadoramente curta. "Então me dá a caneta." Era isso, o perfil exato, a aceitação consciente. Matheus assinou sem pestanejar. Cortou o dedo com a faca cerimonial que Evandro me deu. Fez piada enquanto o sangue escorria no papel. Naquela noite, dormi como uma pedra. Pela primeira vez, sonhei com um campo vazio. Nenhum vulto, nenhuma voz. Acordei com a sensação de que tinha vencido. Mas pela manhã recebi a notícia. Matheus Santana morreu em um acidente de carro, horas depois de assinar, sem nunca sequer ver a fama. O pacto não passou para ele, e eu entendi com o estômago revirado. O diabo não aceita truques. Ele quer a minha alma, e só a minha. O corpo de Matheus ainda nem tinha sido enterrado, e eu já estava trancada no meu quarto, apagando as luzes, quebrando espelhos, xingando o diabo em voz alta, xingando a mim mesma. Ele morreu com o sangue ainda fresco na assinatura. Foi como se o inferno me dissesse: "Não adianta correr, esse contrato é com você." Evandro apareceu no dia seguinte. Não o chamei. Ele simplesmente apareceu, de terno escuro, rosto fechado, olhos cansados como sempre. Ele morreu porque tentou carregar uma dívida que não era dele. A alma que assina precisa ser a original do pacto, a origem, o começo. O pecado tem CPF, Isadora. "Ah, então é isso? Eu só espero a hora e entrego minha alma feito um cachorro indo pro abate?" Evandro me encarou por um tempo, depois deu um leve sorriso. "Existem outras formas. Fale. Mas todas custam mais do que você imagina." Não sei se era o desespero, o medo ou só meu orgulho apodrecendo por dentro, mas eu disse: "Eu pago." Foi assim que ele me apresentou a porta que nunca fecha. Uma lenda. Um ritual raro, proibido em qualquer cultura espiritual decente. Diziam que quem entrava por essa porta podia negociar uma extensão, um novo acordo, mas não com o diabo, com algo pior. Evandro me alertou: "Essa porta cobra em agonia. Se você abrir, parte da sua alma nunca volta." Eu não ligava. Não naquele ponto. Estava no fundo do poço, só que com diamantes colados nas paredes. Naquela noite, o ritual começou. Um galpão abandonado, velas negras, um espelho manchado com cinzas humanas e meu nome escrito com fogo. A porta apareceu. Não uma porta comum. Era um contorno de luz escura no ar, como se o próprio tecido da realidade tivesse sido rasgado. E por um instante eu hesitei. Mas o relógio interno que contava meus dias me empurrou para frente. Eu entrei. A sensação foi de ser rasgada ao meio, multiplicada e esquecida ao mesmo tempo. Era como cair e subir simultaneamente. Não havia chão, não havia céu. Só sussurros,
gritos distantes e a certeza de que nada daquilo era humano. E então, ele apareceu. Mas não o mesmo de antes. Esse ser era maior, mais antigo, feito de sombra e saudade. Não tinha rosto, tinha memórias. E falou comigo sem abrir a boca. Você quer mais tempo? Sim. Está disposta a sangrar por isso? Sim. Então dê algo que não se recompra. A resposta saiu antes que eu pensasse. Minha humanidade. Silêncio. Depois, a escuridão me envolveu. Me afoguei nela. Acordei no chão do galpão com o rosto coberto de sangue seco e Evandro ao meu lado, de joelhos, com os olhos arregalados. Você voltou. Quantos dias eu fiquei? Você esteve fora por 4 minutos. Mas dentro da porta eu vivi anos. E agora? Agora eu tinha o que queria. Mais tempo. Mas algo dentro de mim não voltou. Eu achava que ia acordar renovada, livre, forte. Mas desde que saí da porta, eu não era mais eu. Algo tinha ficado para trás. Algo essencial. No começo não consegui nomear. Era como um frio constante dentro do peito, mesmo debaixo do sol. Como se o calor do mundo não me pertencesse mais. A primeira coisa que percebi foi o silêncio. O silêncio por dentro. Antes, minha mente era uma confusão constante. Pensamentos, planos, ambições, lembranças. Agora tudo era calmo. Calmo demais. Um tipo de paz que mais parecia ausência. Depois, vieram os olhares. Pessoas começaram a se afastar, sem motivo aparente. Minha empresária Larissa evitava encostar em mim. O maquiador que me adorava recusou o trabalho de última hora. Até o Evandro me olhava diferente, como se não soubesse mais se falava comigo ou com outra coisa. Comecei a sonhar com lugares que nunca vi. Florestas secas, espelhos partidos, cidades feitas de ossos e vidro. Em alguns desses sonhos, eu me via sentada num trono, sozinha, vestindo algo que parecia tecido de sombras. O sucesso continuava. Minha carreira estava intacta, talvez até mais forte. Assinei uma turnê internacional. Fui capa de uma revista francesa. Um diretor americano me ligou pessoalmente para um papel, mas tudo era vazio. Comecei a não sentir mais nada. Nem prazer, nem dor, nem raiva, nem amor. Olhava para o mundo como se fosse um palco distante. Um dia, entrei no meu quarto e vi o espelho do armário coberto por um lençol preto. Eu não lembrava de ter feito aquilo, mas algo me dizia para não tirar. Tirei. E o que vi não era bem eu. Era quase eu. O reflexo sorria meio segundo depois que eu sorria. Pisquei, ele não. E então ele falou, mais tempo, menos alma. O som veio de dentro do espelho, não da minha cabeça. A voz era parecida com a minha, mas distorcida, gasta, como se tivesse vivido 1000 vidas antes. Naquele momento eu entendi, eu tinha mais tempo sim, mas o preço não era só sentir menos ou ser evitada. O preço era me apagar, pedacinho por pedacinho. Não sei quanto tempo ganhei, mas agora, cada dia que vivo, sou menos humana. E o pior, está começando a não me importar. O tempo continuava passando, mas agora eu não conseguia mais marcá-lo. Os dias se embaralhavam. Acordava sem lembrar do que tinha feito na véspera. Começava frases e esquecia o fim. Às vezes, não reconhecia o som da minha própria voz. Às vezes, esquecia meu nome por um instante, como se ele não fizesse mais sentido. As pessoas próximas começaram a agir de forma ainda mais estranha. Larissa pediu demissão sem explicações. Disse apenas, eu não consigo mais te olhar nos olhos. Desligou o telefone, bloqueou meus contatos, sumiu. Fui atrás do Evandro. Queria entender se aquilo fazia parte do pacto, da extensão, da porta, de qualquer coisa. Encontrei a casa dele revirada, porta arrombada, livros queimados, sangue seco no chão. Ele tinha desaparecido. Na parede, em carvão, apenas uma frase escrita com raiva. Você passou do ponto. Agora nem o inferno te quer inteira. Tentei seguir a vida como se nada estivesse acontecendo.
Fui ao lançamento do meu novo filme, posei no tapete vermelho, dei entrevistas, mas as fotos me denunciaram. Na maioria, meu rosto estava desfocado, como se o tempo não conseguisse mais me registrar direito, como se minha presença estivesse se desfazendo até na lente das câmeras. Comecei a receber mensagens anônimas, papéis sob a porta, sussurros no camarim. Você não é mais real. Lembra quem você era? Olhe no espelho às 3h33. No começo achei que era perseguição, alguma brincadeira pesada. Mas na madrugada seguinte, algo me acordou. Uma sensação de que havia alguém no quarto. Levantei, fui até o banheiro, 3h33. Encarei o espelho. E lá estava ela. Não eu. Ela. A Isadora de antes do pacto. O olhar ingênuo, o cabelo natural, o corpo ainda não moldado pelos milhões, vestindo a mesma roupa simples da noite em que tudo começou. Ela me olhava com pena, e então falou: ainda sou você, mas estou presa do lado de cá. Coloquei a mão contra o espelho, ela também. Por um segundo, o vidro estalou como se fosse ceder, como se pudesse me puxar para dentro, mas algo me segurou. Algo dentro de mim, algo velho e frio, e foi quando compreendi. Eu não só estava perdendo minha alma, eu estava sendo substituída. Depois daquela noite, evitei todos os espelhos da casa, cobri cada um com lençóis, toalhas, até casacos de marca. Mas mesmo sem eles eu sabia. Ela continuava lá, não só olhando, esperando. E eu estava me apagando. Comecei a esquecer músicas que escrevi, papéis que interpretei, até nomes de pessoas que conheci, como se pedaços da minha vida estivessem sendo rasgados das costuras do tempo. Era como assistir à própria biografia sendo reescrita, linha por linha, sem poder impedir. E foi aí que comecei a ouvir a voz, não a voz do diabo. Essa eu já conhecia, era clara, sarcástica, afiada. Essa era diferente, sussurrada, quase triste. Ela me dizia: você pediu tempo, o tempo cobra. Quanto mais vive, mais cede. Não está vivendo mais, está entregando. Comecei a pesquisar tudo que pudesse me explicar o que estava acontecendo. Encontrei registros antigos, textos esquecidos, anotações de ocultistas mortos há séculos. Todos falavam da mesma coisa. A prorrogação não salva, ela substitui. Era isso que a porta fazia. Ela não dava mais tempo de vida. Ela criava tempo novo, tempo emprestado, tempo de outra. A alma que retorna não é a mesma. O que voltou comigo naquela noite no galpão não era só eu. Era uma entidade vazia que precisava de um corpo, de um rosto, de um nome. E aos poucos, ela estava tomando tudo. Era por isso que Evandro sumiu. Era por isso que o reflexo se movia diferente. Era por isso que ninguém me reconhecia mais. Eu não estava apenas fugindo da morte. Eu estava virando algo que nunca deveria viver. Na semana seguinte, fui convidada para uma homenagem em um festival internacional. Uma lenda viva, diziam. Aceitei. No fundo, queria ver até onde esse tempo novo me levaria. Durante a cerimônia, ao subir em minha imagem no telão, vi ela, refletida no vidro atrás da plateia, sorrindo, e naquele instante me dei conta. Ela não está presa no espelho. Ela está me esperando terminar de morrer. E quando eu for embora de vez, ela vai viver no meu lugar. A homenagem acabou. As palmas ecoaram. A plateia ovacionou meu nome. Mas ali, no meio do palco, eu percebi que aquele nome já não era meu. Isadora Moura. Era dito com respeito, admiração, desejo. Um nome vendido, embalado e distribuído como um produto de luxo. Mas por dentro, ele soava, oculto, como se fosse um título herdado, uma roupa alugada. A primeira vez que me chamei de Isadora em voz alta depois disso, a palavra engasgou na minha garganta. Meus dedos começaram a formigar.
Minhas veias ardiam, como se algo estivesse empurrando de dentro para fora. No espelho do camarim, aquele que tentei evitar, vi outra coisa. Não era mais só ela. Era nós duas, sobrepostas, uma dentro da outra. Ela com meu rosto, mas os olhos negros, fundos, carregando tempo demais. E eu, esmaecida, como uma lembrança que não se consegue mais contar direito. Tentei gritar, nada saiu. Minha boca se abriu e foi ela quem falou. Você me chamou. Agora não sabe como me mandar embora. Corri. Saí do evento com os flashes ainda me perseguindo, os gritos dos fotógrafos tentando me segurar no mundo real. Mas cada passo que eu dava, meu corpo pesava mais, como se a gravidade aumentasse para mim e só para mim. Cheguei em casa e fui direto ao quarto. Tranquei a porta, liguei todas as luzes, repeti meu nome 100 vezes em voz alta para tentar reafirmar minha existência. Isadora Moura, Isadora Moura, Isadora Moura. Mas a voz não era mais minha, era dela. As palavras saíam com eco, arrastadas. E então ela sussurrou de dentro da minha cabeça. Você já está no fim. Eu só estou ocupando o espaço que você deixou vazio. Olhei para minhas mãos. Já não pareciam minhas. Pálidas demais. Geladas, como porcelana rachando. E então, algo pior. Eu comecei a esquecer a minha mãe. O nome dela, a voz dela, o rosto dela. Tudo se apagando como uma névoa varrida pelo vento. Foi ali que me dei conta. Eu estava virando memória. E ela, presença. No dia seguinte, ninguém me reconheceu na rua. Nem o porteiro do meu prédio, nem o segurança que me acompanhava há anos, nem o fã que tatuou meu rosto no braço. Eles olhavam para mim e desviavam. Como se meu rosto não tivesse mais identidade. Como se eu não existisse mais dentro da própria fama. E é aí que está o terror final. Estou sendo esquecida, enquanto ainda respiro. Nos dias que se seguiram, tudo se tornou silencioso demais. Não havia mais telefonemas, convites, aplausos. O mundo que antes girava em torno de mim, agora me ignorava, como se eu nunca tivesse existido. Comecei a andar pelas ruas coberta por um casaco longo e óculos escuros. Não era disfarce. Era vergonha. Eu não era mais ninguém. E pior, eu sabia que tinha escolhido isso. Naquela manhã chuvosa, sentei no banco de uma praça encarando um reflexo fraco numa poça d'água. Meu rosto tremia, oscilava. Às vezes era o meu, às vezes dela. Ainda dá para voltar? Perguntei em voz alta, sem saber para quem. A resposta veio em forma de passos. Passos lentos, conhecidos. Evandro. Surgiu como um fantasma sobrevivente, mais magro, os olhos fundos, a pele quase cinza. Tinha marcas no pescoço, como se algo já tivesse tentado levá-lo também. Você não vai conseguir parar, não depois de atravessar a porta. Ninguém volta inteiro. Me diz que existe um jeito, qualquer jeito. Mesmo que doa. Ele se sentou ao meu lado, sem me olhar diretamente. Existe um ritual, mas não é para trazer você de volta, é para trancá-la lá dentro. A outra, a que está tentando tomar tudo. Meu coração deu um salto. O que eu preciso fazer? Evandro passou a mão pelo bolso e tirou um pequeno espelho trincado, o mesmo que usava nos rituais antigos. Você precisa se lembrar de quem era, mas com força real. Precisa sentir, viver a memória de novo, antes do pacto, antes da fama, o tempo original, seu tempo. E se eu conseguir? Você ainda vai morrer, Isadora. O pacto segue, mas morre sendo você, inteira. Olhei para o espelho, vi meus olhos, ou pelo menos os olhos que ainda restavam, e entendi. A luta não era para viver mais, era para morrer sendo eu. Voltei para casa e comecei a reunir tudo que me ligava à Isadora verdadeira. Fotos antigas, cartas que minha mãe me escreveu, o caderno de composições da adolescência, o vestido simples da primeira audição que fiz na vida. Chorei pela primeira vez em meses.
E foi ela quem tentou impedir. A luz do quarto falhou. Os espelhos começaram a trincar sozinhos. E minha própria voz ecoou pela sala. Você já me deu tudo. Agora é tarde. Mas eu resisti. Peguei o espelho trincado. Coloquei todas as lembranças ao redor. Me ajoelhei no chão. Comecei a cantar. A primeira música que compus. A que nunca lancei. A que era minha. Só minha. O mundo tremeu. No espelho, ela gritou. Mas não com raiva. Com medo. Estava funcionando. Eu estava voltando. Por um instante, meu rosto no espelho era só meu. Mas o tempo do pacto ainda corria, e eu sabia. Agora, o final não seria sobre fugir. Seria sobre escolher como terminar. O relógio marcou 23h59. 10 anos. Exatos. Desde o pacto. Minha casa estava mergulhada em escuridão. Todas as luzes haviam falhado horas antes. O ar estava pesado. Um silêncio vivo tomava conta de tudo, como se o mundo estivesse prendendo a respiração junto comigo. Sentei no chão do quarto, cercada pelos objetos que me lembravam quem eu era. A vela acesa tremulava, como se temesse o que estava por vir. E eu não tremia. Pela primeira vez em muito tempo, eu sabia quem eu era. Isadora Moura, filha de Alzira, compositora, atriz, mulher, alma. Então veio o cheiro, enxofre, madeira queimada, terra molhada, sangue antigo. A chama da vela se apagou sozinha. E ele entrou, não pela porta, não pela janela, pelo escuro, o diabo. Não como um monstro, não com chifres, mas como uma sombra elegante, traje impecável, olhos escuros como óleo. Boa noite, Isadora. A voz dele ainda era a mesma, cortante, irônica, sedutora. Fiquei de pé. Você veio buscar o que é seu, eu disse. Ele sorriu. Deu um passo adiante. Mais do que justo, uma década de fama, poder, dinheiro, uma alma em troca. O trato foi limpo. Mas eu não sou mais a mesma que aceitou isso, respondi. Justamente. Você é menos, metade, rachada, gasta. Não, eu lutei, resgatei quem eu era. Ela não me possui mais. O sorriso dele sumiu por um momento. O olhar se apertou. Você quer morrer sendo você, é isso? Assenti. Ele deu uma volta lenta ao meu redor, como quem analisa uma escultura prestes a ser quebrada. Isso torna o sabor mais interessante. Saquei o espelho trincado do chão e levantei à altura do meu rosto. Nele, o reflexo era inteiramente meu. Ela, a outra, tinha desaparecido. Pode levar o que é seu, mas leva de mim aquilo que eu escolhi entregar, não o que ela quis tomar. Por um instante a sala tremeu, o teto rangeu e algo invisível gritou. Um som seco, agudo, de 1000 almas rasgadas. O diabo estendeu a mão. Última chance, Isadora. Quer viver mais 10, mais 20? Posso fazer isso. Não quero mais tempo, quero paz. Fechei os olhos. Entreguei minha mão. Ele segurou, frio como morte líquida. E naquele toque, toda a dor cessou. Eu não senti medo, nem angústia, nem peso. Senti fim. Quando ele tocou minha mão, tudo se apagou. Não foi dor, não foi escuridão, foi vazio. Um silêncio absoluto onde nem o pensamento conseguia fazer barulho. Não havia corpo, não havia tempo, apenas ausência. Mas aos poucos, uma sensação diferente começou a surgir, como um som distante vindo por trás de uma parede muito espessa. Era a minha voz, cantando, a primeira música, a que eu havia escrito antes de qualquer fama, antes do pacto. Ela resistia. O vazio não me apagou por completo. E foi então que eu vi uma fenda, um rasgo fino na escuridão. Atravessei ou fui puxada, não sei ao certo. Do outro lado não encontrei fogo, nem demônios, nem castigo eterno. Encontrei ecos, vidas inacabadas, vozes de outros que, como eu, trocaram tudo por um pouco de brilho e que agora vagavam sem forma, sem memória, presos no tempo que compraram. Reconheci algumas.
um músico famoso que morreu jovem, uma atriz que desapareceu no auge da carreira. Todos ali, eternos e esquecidos ao mesmo tempo. Você lutou mais do que a maioria, disse uma dessas vozes. Mas agora é tarde, disse outra. Bem-vinda à verdade. O diabo apareceu de novo, não como sombra, mas como um espelho. E nesse espelho vi tudo o que fui, tudo o que tive, tudo o que deixei e tudo o que nunca mais serei. Sua alma é minha, ele disse, mas seu nome ainda ecoa. Isso me incomoda. Sorri. Mesmo ali, mesmo esvaziada, eu sabia que algo tinha restado. Minha história, a verdade do que aconteceu, a música que eu deixei para trás. Se meu nome ainda ecoa, então eu ainda estou viva em alguém. O diabo riu, não de deboche, mas com um traço de frustração. Você não venceu, Isadora. Só resistiu mais do que devia. E nesse momento, tudo começou a ruir. A dimensão à minha volta desmoronava como vidro partido. As vozes, os ecos, os pactos, tudo rachando. Porque no fim, a única coisa que ele não podia controlar era a memória verdadeira. E eu deixei a minha no mundo. Minha alma foi levada, disso não há dúvida. Senti meu corpo se esvaziar como um quarto, sendo lentamente desmobilizado. Cada sensação, cada memória, cada sonho, retirado, peça por peça. Não havia mais luta, nem dor, só silêncio. Mas algo ficou. Uma faísca, uma partícula do que fui. E essa partícula se recusou a morrer. Evandro foi o primeiro a perceber. Naquela mesma noite, ele voltou à minha casa. Não porque esperava me encontrar viva. Ele sabia que o pacto havia chegado ao fim, mas encontrou algo. O espelho trincado ainda quente, as velas apagadas, mas fumegantes, e no gravador que sempre usei para compor, uma faixa nova. Ninguém tinha gravado aquilo. Era minha voz, minha melodia, uma canção que nunca existira, até aquele instante. A última canção. Evandro ouviu em silêncio, olhos marejados. Era a história toda, codificada em versos. A dor, a queda, a escolha, a resistência, o preço. Ele lançou a música no mês seguinte sob o nome O Custo de Viver. Viralizou. Não pela fama de Isadora, mas porque tocava uma verdade que ninguém sabia explicar. Gente que nunca me conheceu chorava ao ouvir. Jovens cantavam como se fosse delas. Artistas diziam que parecia ter sido escrita dentro da alma deles. E assim, mesmo sem corpo, mesmo sem alma, eu permaneci. Hoje sou lembrada como um mistério. Isadora Moura, a artista que desapareceu no auge. Alguns dizem que fui assassinada, outros que fugi da fama. Uns poucos suspeitam da verdade. Mas ninguém esquece aquela última canção. E é isso que o diabo nunca pode apagar. Quando a alma encontra sua verdade antes do fim, ela deixa algo atrás, algo que nem ele consegue levar. Fama passou, dinheiro sumiu, poder, ilusão. Mas a minha última escolha, morrer sendo eu inteira, ecoou mais alto do que qualquer contrato. E no fim, não fui eu quem ficou no inferno. Foi ele, com a alma de alguém que não pôde corromper por completo. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.